Oi, tia Polly. Oi, tia Mel. Mamãe, hoje na escola, tava eu e os meus amiguinhos conversando e surgiu uma dúvida. Por que nós somos diferentes? Então, Carlinha, é porque cada um de nós tem seu próprio DNA. O que é um DNA? É uma molécula que está presente no nosso corpo, e nessa molécula tem o nosso material genético. E é por isso que nós somos diferentes. Porque cada um de nós tem seu próprio DNA. Carlinha, você quer saber mais sobre DNA e como é esse processo? Sim, mamãe. Então vamos lá! Primeiramente, para entender o primeiro processo, que é a duplicação, nós precisamos entender a formação do DNA. Ele é composto por uma fita dupla em forma de espiral. Já na duplicação, nós temos essa fita original e uma enzima chamada helicase abre a fita e a outra enzima chamada polimerase reconstrói uma nova fita usando a original como molde. Esse processo é o único processo semiconservativo, porque uma parte da fita original é conservada e a outra é a nova fita. Existem mais dois processos, que é a transcrição e a tradução, só que eu não me lembro muito bem. Olha, eu lembro do processo de transcrição. Se vocês quiserem, eu posso explicar. Sim, tia Polly, por favor. Então vamos lá. Transcrição nada mais é do que o processo em que a molécula de RNA é formada, utilizando como molde uma fita de DNA. Nele, nós vamos ter o RNA chamado polimerase, que vai ser a enzima-chave para esse processo da transcrição. Ele vai ser como se fosse o fermento para fazer o bolo crescer, sabe? Porque afinal, sem o fermento, o bolo não cresce. E assim a gente não tem o resultado final. Então, o RNA polimerase vai ser basicamente isso, pois ele vai adicionar nucleotídeos para a formação de um novo RNA. Nesse processo também, ele trabalha no sentido de fita 5-3, onde a ponta inicial do DNA é o 5 e a final é o 3. Assim, ele atua desenrolando a fita e adicionando nucleotídeos, além de cada base se ligar com sua oposta e assim formar um RNA completo e transcrito. Após isso, o RNA, que nós vamos chamar ele de RNA mensageiro, ele vai se desprender e assim passar pelo processo alternativo do RNA e sair para o processo de tradução e assim cumprir seus diferentes papéis no corpo. E o que é esse processo de tradução que a tia Polly falou? Então, esse processo da tradução eu não me lembro muito bem, mas a Mel entendia muito bem nessa matéria. Você poderia falar um pouquinho para nós, Mel? É verdade. Eu me lembro desse assunto. Eu posso explicar para vocês. Bom, antes de entender em si sobre o processo de tradução, a gente precisa saber algumas coisas. O RNA ele é formado por uma fita simples e uma sequência de 4 bases nitrogenadas, sendo elas uracila, adenina, citosina e guanina. Um códon vai dar origem a 3 bases nitrogenadas e também vamos ter a formação de um aminoácido. É importante lembrar que o códon AUG vai ser o códon de início e também onde vai ocorrer a produção de metionina. Já os códons UAA, UAG e UGA vão ser os códons de parada desse processo. Esse processo vai ocorrer nos ribossomos e no citoplasma. E ele vai consistir basicamente na leitura do RNA mensageiro e na união de diferentes aminoácidos para a formação de proteínas. O RNA mensageiro, que é formado lá no núcleo, vai chegar no citoplasma, que é meio que uma gosminha, sabe? Uma aguinha, e vai encontrar o ribossomo. Dentro do ribossomo, a gente vai ter o sítio P e o sítio A. A gente pode imaginar como se os ribossomos fossem um parque de diversões, o sítio P fosse o local, a porta de entrada, e os aminoácidos fossem as crianças. Para a gente entrar lá dentro do parque de diversões e ir nos brinquedos, a gente precisa passar pela entrada. E isso vai acontecer também com os aminoácidos. Eles vão ter que passar pelo sítio P para entrar dentro do ribossomo. E logo depois, passar pelo sítio A, que é onde vai ocorrer todo esse processamento. O RNA transportador, ele vai trazer a metionina, que vai ser o aminoácido correspondente. Dentro dele vai existir também uma região chamada de anticódon, que vai obter outras 3 bases que vão se complementar para ocorrer esse processo e finalizar a nossa tradução. Como a gente pode observar, o processo de tradução é dividido em etapas. A primeira é a iniciação, que é quando o RNA vai chegar no ribossomo.
O segundo é o alongamento da cadeia, que é a chegada de novos aminoácidos que vão formar a proteína. E por fim, a gente tem o término da tradução. Nossa, quanta coisa! Mas como que vocês sabem de tudo isso? Porque nós tivemos aula com uma ótima professora. Mas e aí, filha, conseguiu entender? Mamãe, eu só tenho 7 anos.